Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. É um prazer estar aqui mais uma noite com vocês, né? Mais um encontro, mais um tema aqui para poder estar ajudando vocês ainda mais nesse processo de emagrecimento. E a live de hoje, né? O tema que eu trouxe hoje aqui para vocês tem a ver sim com o emagrecimento, mas não de uma forma mais direta, mas vocês vão entender ao longo da live que tem um pouquinho sim a ver, é um pouquinho sim relacionado com o emagrecimento, mas é muito mais do que isso, é além desse processo de emagrecimento, né? Porque o tema de hoje nós vamos falar sobre os benefícios de um estilo de vida mais saudável. Para quem vem me acompanhando aí há um certo tempo, para quem já acompanha aqui as lives, já acompanha os conteúdos no Instagram, sabe que eu prezo muito por um estilo de vida mais saudável, por realmente modificar os hábitos alimentares, os hábitos de vida mesmo, para construir uma vida mais saudável. E não simplesmente aqui falar com vocês sobre dieta, né? Sobre a dieta perfeita, a dieta que vai te trazer um resultado em pouco tempo, enfim. Para quem está aqui, né? Para quem me acompanha sabe que o que eu mais prezo é realmente uma mudança no estilo de vida. Então, a live de hoje é para trazer para vocês quais são os benefícios, então, desse estilo de vida mais saudável. Por que optar por esse caminho? Por que optar, né, por fazer uma reeducação alimentar no processo de emagrecimento é mais eficaz do que simplesmente fazer uma dieta, do que simplesmente modificar a alimentação por um período, né, por algum tempo, na expectativa, no objetivo de alcançar um resultado. A live de hoje é muito mais do que isso. Então, eu quero trazer aqui para vocês, né, dizer que ter uma vida saudável, que ser saudável, vai além de um corpo. Por quê? Vai além de uma estética, vai além de um visual, vai além de você estar ali no peso que você considera ideal. Ser saudável, ter um estilo, adotar um estilo de vida mais saudável, vai além disso. Nós vamos ver na live de hoje que adotar, né, começar a criar um estilo de vida mais saudável não é um bicho de 7 cabeças, não é algo mirabolante, não é algo que é caro, não é algo que é além da sua realidade. Muito pelo contrário, adotar um estilo de vida mais saudável também que se adeque à sua realidade, que se adeque à sua rotina, ao seu perfil, ao que você gosta. Porque ser saudável, gente, não é simplesmente comer frutas, legumes e verduras. Ser saudável, como eu venho falando, vai além disso tudo. Ser saudável está relacionado a nós como um todo. Imagina, né? É um equilíbrio entre corpo, mente, espírito. É você se sentir pleno, é você se sentir bem. Isso é ser saudável. E repara que em nenhum momento aqui eu falei sobre comer verdura todos os dias, sobre comer fruta todos os dias. Em nenhum momento eu falei sobre isso. Ser saudável é um estilo de vida. Digamos que, para poder ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem, né, nesse primeiro momento, antes de entrarmos na parte bem, né, dos benefícios, se imagina uma pessoa que ela come direitinho, ela come fruta todos os dias no café da manhã, come salada no almoço e no jantar, mas é uma pessoa estressada, é uma pessoa que não está bem com ela mesma, é uma pessoa que não gosta às vezes do que vê ali no espelho, uma pessoa que não se sente bem. Essa pessoa a gente pode considerar ela como sendo uma pessoa saudável? Em tese, em relação a corpo, a gente até pode dizer, né, bioquimicamente, ela é uma pessoa saudável, as taxas lá hormonais estão ok, de glicose, colesterol, tá tudo ótimo, tá tudo dentro dos conformes. É uma pessoa saudável. Mas o ser saudável vai além disso. É isso que eu tô
querendo trazer esse conceito para vocês. Ser saudável vai além, a gente precisa sair desse contexto ali nutriente e ir para um contexto mais amplo. Ser saudável é um equilíbrio de tudo. É você conseguir acordar e se sentir bem. É você conseguir ser produtivo ao longo do seu dia. É você ter uma boa noite de sono. É você estar bem consigo mesmo. Não estar de mau humor, não estar estressado, não estar ansioso. Ou seja, isso é ser saudável. Ah, Nutri, mas como é que eu alcanço então esse equilíbrio? É impossível. Tem dias que lá no trabalho, nossa, você não sabe. É claro que a gente vive numa busca constante por esse ser saudável. Todos os dias nós devemos buscar isso, porque estresse, dias ruins são inevitáveis. Mas quando a gente está sempre buscando ali um equilíbrio, né, em estar bem com nós mesmos, a gente sempre faz de tudo para evitar esses dias ruins. E quando eles acontecem, a gente consegue driblar, a gente consegue passar por eles de uma forma um pouco mais branda, de uma forma um pouco mais tranquila. Então, o ser saudável envolve tudo isso. E isso também está relacionado com a nossa alimentação, está relacionado com a prática de atividade física, porque, gente, se alimentar bem, incluir exercícios na nossa rotina, no nosso dia a dia, não é só para ter o corpo perfeito, não é só para perder alguns quilinhos ali na balança, vai além disso. O ter uma alimentação saudável, o praticar alguma atividade física, né, sair da zona ali do sedentarismo, é justamente para que a gente comece a agregar mais saúde à nossa vida. E isso nos previne, né? O primeiro impacto que isso causa na nossa vida é a prevenção de doenças. Se a gente perceber, as pessoas que são bem mais velhas, pessoas que viviam lá no meio rural, lá no campo, viviam muito mais do que as pessoas que vivem no meio urbano, né, do que hoje em dia. A gente vê que a taxa de mortalidade ela vem aumentando, as pessoas estão vivendo menos. E tudo isso por quê? Porque a cada ano que passa, a nossa alimentação vai se tornando cada vez mais industrializada, vai se tornando cada vez pior. Ou seja, se os antigos lá atrás, com uma alimentação que era simples, que era básica, que muitos até mesmo plantavam, né, nos seus terrenos, nas suas casas, né, tinham as suas hortas e viviam muito mais, e hoje a gente vê que as pessoas estão vivendo cada vez menos e que a gente tem cada vez mais introdução de alimentos industrializados, de alimentos ali rápidos para um consumo, a gente sai ali dos alimentos in natura, passando para os alimentos que são feitos dentro de indústria, dentro de laboratório. Então a gente começa a perceber que a alimentação, ela influencia sim na nossa saúde, influencia sim até mesmo no nosso tempo de vida. Olha que doideira isso, né? Se a gente pensar que antigamente as pessoas viviam mais porque comiam o simples, comiam o básico, não tinha lá pipoca de micro-ondas, não tinha hambúrguer instantâneo. As pessoas viviam mais porque elas comiam melhor. Elas conseguiam desfrutar de uma qualidade de vida muito melhor. E tudo por quê? Porque elas tinham ali o que a natureza proporcionava. E hoje em dia, o que a gente está tendo? Cada vez mais alimentos industrializados, cada vez mais praticidade na cozinha. Daqui a pouco a gente não precisa mais nem ter fogão. Basta micro-ondas que tá tudo certo, porque tudo vai no micro-ondas. Vai lá o estrogonofe, vai o escondidinho, vai a lasanha, vai até o hambúrguer, né? Agora você põe lá no micro-ondas também, vai a sopa, vai tudo no micro-ondas, né? Porque a gente não precisa mais ter fogão. Basta ter um bom congelador para você armazenar tudo ali e ter as suas refeições. Só que qual o impacto disso na nossa vida, né? Qual o impacto disso na nossa saúde? Cada vez mais a gente vem percebendo que as pessoas elas estão optando mais por essa praticidade.
Só que essa praticidade, ela tem um custo. Tem um custo porque, ao longo do tempo, as pessoas estão desenvolvendo mais, né? Certos tipos de doenças, né? As doenças ditas como doenças crônicas, né? Como diabetes. Nós temos também a hipertensão, colesterol alto. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui em doenças porque não é o objetivo aqui da live. Mas a gente vê que isso vem cada vez mais crescendo no nosso meio, né? Quem aqui não conhece uma pessoa, né, não esteja ali no seu convívio, que não tenha desenvolvido diabetes, que não tenha ali um problema de hipertensão? Hoje a gente olha para todos os lados e é muito fácil a gente encontrar pessoas nessa situação. E tudo por quê? Porque não cuidou da alimentação, não cuidou do corpo, não cuidou de si quando podia. E aí a gente às vezes espera chegar num estágio mais avançado para começar a ter um olhar diferenciado, para começar a ter um olhar para nós mesmos, para nos cuidarmos mais. Então, para que esperar o dia ruim? Para que esperar, né, algo acontecer para a gente começar a se cuidar, para a gente começar, né, a olhar mais para a nossa saúde? Bom, gente, entrou bastante gente aí depois que eu comecei. Quero dar as boas-vindas. Uma coisinha que eu não falei no início, eu sempre gosto de falar aqui com vocês. Fiquem à vontade, tá? Para colocar aí nos comentários qualquer dúvida que for surgindo ao longo da live. Vocês podem colocar aí, tá bom? Que no finalzinho eu sempre volto para poder estar respondendo vocês, ok? Mas vamos dar continuidade aqui à nossa live. Então, como eu estava falando, nós devemos pensar, né, na nossa saúde, não agora simplesmente no presente, mas no futuro. Porque tudo que a gente faz hoje não impacta agora, no primeiro momento, mas vai impactar lá na frente. Vai impactar daqui a alguns anos. Então, se a gente pensar que se a minha alimentação hoje é boa ou é ruim, daqui a alguns anos isso vai começar a transparecer. Isso vai começar a ter um impacto, tanto de forma positiva como de forma negativa. Então, é importante a gente priorizar isso cada vez mais. E aí eu separei, gente, aqui alguns benefícios para a gente poder estar abordando, poder estar discutindo aqui na live, porque falar, né, que a alimentação ela ajuda, falar que ter uma vida mais saudável previne doenças, mas sem deixar isso bem claro, né, sem falar realmente os benefícios, fica meio que um vazio, né? Então, vamos lá. O primeiro benefício, que é aquele que todo mundo procura, é aquele que é mais assim alarmante, todo mundo quer isso quando pensa em modificar a alimentação, é eliminar o excesso de peso, né? Eu falei no início da live que não era simplesmente só sobre emagrecimento, mas é claro que hoje em dia, se a gente for pensar que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade tem crescido também, porque obesidade também é uma doença crônica. E só para abrir um parênteses rapidinho, eu não vou falar muito sobre isso, mas tem uma live, né, que eu fiz, foi a primeira live lá do Jornada Emagrecer, que eu falo sobre os efeitos, as causas da obesidade. Ficou uma live super interessante. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, né, entender por que a obesidade é uma doença crônica, entender como que isso acontece, depois dá uma olhadinha lá no IGTV, tá? É a primeira live do Jornada Emagrecer, ela ficou super legal. Mas vamos lá. Então, o primeiro benefício é esse, é diminuir, né, o excesso de peso, eliminar lá os quilos indesejados. E isso é importante porque quando a gente tem uma redução de pelo menos 5% de peso, isso já nos previne das doenças crônicas, diabetes, hipertensão, colesterol alto. Ou seja, você não precisa chegar lá no peso que você considera ideal, o peso dos seus sonhos. Você não precisa nem chegar nele. Basta uma redução de 5% do seu peso que você está hoje, que você já começa a desfrutar de alguns benefícios e também dessa prevenção que é super importante. Então, modificar
os hábitos alimentares, modificar os hábitos do dia a dia, vai trazer esse impacto na sua vida. Se você tá aí, né, com uns quilinhos a mais, está querendo perder peso, está querendo emagrecer, modificar a sua alimentação, e quando eu digo modificar, é realmente modificar para a vida, é realmente agregar à sua vida um estilo de vida mais saudável e não simplesmente focar ali em mudar a sua alimentação, em mudar a sua rotina por um período, por alguns dias, porque isso não é palpável. Eu sempre falo aqui, gosto de frisar, quando você muda radicalmente a sua alimentação ali por um período, falando assim, olha, eu vou mudar minha alimentação aqui por um mês, porque eu preciso perder 5, 10 quilos. Você pode até conseguir, dependendo ali do tipo de dieta que você optou seguir, você até consegue, mas isso não é palpável, isso não é mensurável e ainda vai afetar de forma negativa na sua saúde. Por quê? A forma que você perdeu peso não foi a forma saudável, não foi da forma correta. Então isso, ao invés de te trazer benefícios, vai te trazer prejuízos, né? Todos os quilos que você perdeu, depois eles vão ser revertidos novamente, às vezes até o dobro. Então, um primeiro benefício de você realmente ir modificando a sua alimentação e se adaptando a um estilo de vida diferenciado, vai te trazer esse emagrecimento. Você vai alcançar isso de uma forma mais gradual? Sim. De uma forma um pouco mais lenta? Sim. Mas de uma forma que vai ser eficaz para você, de uma forma que vai te trazer resultados consistentes e duradouros. O segundo benefício de você ter um estilo de vida mais saudável é que isso promove um bem-estar para você. Ou seja, a gente consegue ter um aumento da nossa autoestima. Por quê? Vamos falar lá do primeiro benefício. Se você começou lá a modificar os seus hábitos, né, de vida, alimentares, começou lá a se exercitar, você vai ver uma redução ali no seu peso. Você vai perder ali alguns quilinhos indesejados. Isso com certeza vai promover em você o quê? Um aumento da autoestima. Isso com certeza vai diminuir em você os níveis de estresse. Se você realmente está modificando ali a sua rotina, se você realmente entendeu que não é só trocar um alimento pelo outro, mas é realmente um contexto, é realmente mudar a sua rotina, os seus hábitos, você vai ver que o seu nível de ansiedade também vai diminuir. E sabe por quê? Porque quando a gente começa a se exercitar, quando a gente começa a incluir alimentos mais saudáveis na nossa rotina, a gente aumenta a produção de um neurotransmissor, que é a serotonina, que é responsável pelo nosso bem-estar, que é responsável pelo nosso humor, que é responsável por nos dar prazer, para a gente se sentir bem, para a gente se sentir mais feliz, mais satisfeito. Isso aí a gente consegue através de alguns alimentos que tem o aminoácido triptofano, que é responsável por estimular a liberação desse neurotransmissor serotonina. Que a gente encontra nas frutas, banana, abacate, abacaxi. A gente encontra isso também nas nozes, no amendoim. A gente consegue encontrar isso também couve-flor, brócolis, ou seja, alimentos in natura, alimentos que são saudáveis, né? A gente começa a ver que os alimentos eles nos trazem benefícios. E um deles é isso que eu estou te falando, é a liberação desse neurotransmissor que é responsável pelo nosso bem-estar. Então, faz um teste. Se você é uma pessoa que é muito estressada, se você é uma pessoa que é muito ansiosa, se você é uma pessoa que sofre com depressão, repara na sua alimentação. Verifica se esses alimentos que eu falei aqui com você aparecem com frequência. Só faça essa análise e aí você vai perceber como que os alimentos eles impactam na nossa vida, impactam na nossa saúde, no nosso dia a dia. Então estejam atentos a isso, façam essa análise. Se você é uma pessoa que vive estressada,
se é uma pessoa que sofre com depressão, a gente viu que o ano de 2020, né, o número de pessoas com depressão aumentou muito por conta da pandemia, né, o período de quarentena. Isso cresceu muito, de uma forma assim, muito grande e muito rápida. Então verifica se na sua alimentação você consome com frequência esses alimentos, né, que eu falei, das frutas, como banana, abacaxi, abacate, nozes, né, as verduras, né, principalmente as verdes, escuras. Verifica se isso tem aparecido com frequência. Não é, comi hoje, daqui a 30 dias eu comi de novo. Não. Verifica se isso aparece com frequência na sua alimentação. Porque se não tem aparecido, tá aí um motivo para você começar a incluir esses alimentos mais saudáveis na sua rotina, no seu dia a dia. Então, recapitulando para a gente poder seguir, dei muita informação aqui. A gente começou falando do primeiro benefício, que é a eliminação, né, dos quilinhos indesejados, que isso é muito importante. E falamos agora sobre a promoção, né, que é um estilo de vida mais saudável nos promove um bem-estar. A gente consegue se sentir mais produtivo ao longo do dia. A gente consegue se sentir bem com nós mesmos, né? A nossa autoestima, ela melhora, sabe? De você se olhar no espelho e se sentir bem com o que você está vendo. De você colocar uma roupa e se sentir bem. De sair na rua e se sentir bem, não achar que está todo mundo olhando para você, que tem algo de errado com você. Então, a alimentação, ela tem esse poder de influência no nosso organismo, porque os alimentos, eles influenciam lá no nosso cérebro, lá na nossa mentalidade, e aí faz essa liberação toda aí do neurotransmissor que eu falei com vocês. Então, é importante ter esses alimentos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Vamos lá. Terceiro benefício, né? Aumenta a nossa disposição. E aí, eu já falei um pouquinho, né, sobre isso, mas é importante frisar aqui com vocês que quando vocês começam a ter um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida diferenciado, muita coisa assim muda. Você acorda muito mais disposto, você consegue produzir mais no seu trabalho, sabe? Olha, uma experiência, acho que todo mundo, ou se não quase todo mundo, é certo de já ter passado por isso. Sabe quando você come muito antes de dormir, né? De repente você foi para a pizzaria, foi para a churrascaria, você comeu muito ali, nossa, de ficar com a barriga estufada. Aí você chega em casa e vai dormir. No dia seguinte, você praticamente nem consegue tomar café da manhã. Você já acorda meio enjoado, já acorda meio indisposto, e aí você vai para o trabalho, vai estudar, e parece que o dia ali não rende, porque você não está se sentindo bem, está com aquele mal-estar, né? E a coisa parece que não está indo naquele dia, você não está legal. E aí a gente vê os dois lados da moeda, né? Como que uma alimentação, ela influencia de forma negativa e como que uma alimentação, ela pode influenciar de forma positiva. Ou seja, os alimentos, eles influenciam na nossa disposição, na nossa produtividade. Então repara os dias que você se alimenta mal durante a noite e os dias que você consegue se alimentar bem durante a noite. Como é que você acorda no dia seguinte? Como é que você consegue passar o dia? Se você é uma pessoa que não gosta de se exercitar, que não faz exercícios por nada nesse mundo, perdão, levantar para pegar o controle ali, para trocar de canal é um sacrifício. E aí você é aquela pessoa que sente dores demais nas pernas, andou um pouquinho, já tá super cansado, já tá super indisposto, você sabe, qualquer coisinha te cansa, qualquer coisinha você fica ali fadigado. Experimenta começar a fazer uma caminhada de leve, 3 vezes na semana, 20 minutinhos. Você vai ver como é que isso vai impactar no seu dia a dia. Principalmente se você fizer
pela manhã, antes de você ir trabalhar, antes de você ir fazer suas atividades. Você vai ver como o seu dia ele vai render mais. Você vai ver como é que você vai ser muito mais produtivo ali ao longo do dia, vai conseguir realizar as suas tarefas, vai conseguir fazer ali tudo o que você tem que fazer ao longo do dia. Experimenta fazer isso. Você vai ver como que isso vai impactar no seu dia a dia, na sua rotina. E o quarto benefício, gente, que previne em muito diversos tipos de doenças, né? Essas que a gente já mencionou aqui, diabetes, hipertensão, colesterol alto, enfim, que previne diversas doenças, a própria obesidade, é realmente sair do sedentarismo. É realmente sair dessa zona ali de inércia, de ficar parado e se movimentar. E esse sair do sedentarismo, gente, fazer exercícios, não é só se matricular numa academia. Talvez você fale assim, caramba, eu não tenho nem tempo, nem dinheiro para estar me matriculando na academia, já tenho que pagar tanta conta, já tenho que pagar mais uma. Não dá pra mim, então vou continuar aqui no meu sofá, com a minha pipoquinha aqui assistindo meu filme. Você não precisa buscar uma academia, a não ser que você tenha tempo, que você tenha disponibilidade para isso, que você queira. Se for uma opção e você queira fazer, ok, você vai lá e se matricula. Mas se não, você não precisa disso. Como eu estava falando, uma simples caminhada de leve, 20 minutinhos, 3, 4 vezes na semana, você já vai começar a notar uma diferença. Você já vai começar a perceber como que isso vai impactar no seu dia a dia e na sua saúde. É claro que no início vai ser difícil, principalmente se você é uma pessoa muito sedentária. Você vai sentir uma diferença, o seu corpo ele vai começar a sentir isso. Talvez te dê um pouquinho ali de dor no início, um pouco de desconforto, mas não para. Continua, porque isso melhora. E isso ainda te traz resultados surpreendentes. Te traz resultados que você vai conseguir mensurar e dizer, caramba, antes de começar a fazer isso aqui, como que eu era uma pessoa indisposta, me sentia cansado, não conseguia produzir ao longo do dia e agora eu já consigo. Então, começa a fazer isso, né? Faz essa experiência, começa a se exercitar. Talvez fale assim, não gosto de caminhar, não quero. Busca dentro ali da sua realidade, dentro do que é possível para você, alguma forma de você se exercitar. Talvez seja um esporte, talvez assim você tenha aqueles amigos assim, bora jogar um futebol. Vá jogar futebol, sabe? O importante é você se movimentar. O importante é você sair lá do seu sofá, sair lá da sua casa um pouquinho e se exercitar. Ou mesmo que seja em casa. Eu sempre falo aqui nas lives, hoje a gente tem aplicativos, tem aulas no YouTube, né? Com a quarentena isso cresceu muito, de profissionais ensinando a gente a se exercitar em casa, tá? Não vai buscar aí fazer qualquer exercício, loucura não. Busca um profissional, alguém que você confie, uma pessoa qualificada, que vai ali te ensinar, que vai te mostrar alguns movimentos, algo que você vai conseguir até mesmo fazer na sua casa. Ou seja, gente, não tem pra onde correr, sabe? Às vezes a gente fica pensando nas coisas mais difíceis, às vezes a gente quer, sabe, um mais mirabolante, quer pensar em coisas que não estão ali, que não são possíveis dentro da nossa realidade. Quando com o básico a gente consegue muita coisa. Quando com o básico a gente consegue ter mais qualidade de vida. Você não precisa optar pelos alimentos mais caros. Você não precisa ir para a academia se você não pode. Você não precisa correr uma maratona. Faz o simples, começa pelo simples. Depois você vai aperfeiçoando. Depois você vê assim, caramba, eu comecei fazendo essa caminhada aqui, agora eu já consigo correr. Agora eu já consigo me exercitar melhor. Agora eu já consigo vir todos os dias durante a semana. Sabe, você não precisa começar nível hard, fazendo tudo de uma única vez. Essa é a graça de quando você começa a modificar os seus hábitos, sabe? Você não precisa, não é igual uma dieta restritiva que tá ali um cardápio para você, sabe? Você precisa fazer isso aqui todos os dias. Hoje, de manhã, você só pode comer um ovo. No almoço, você só vai comer lá uma colherzinha de arroz e um frango,
sabe? Não é isso, não é essa coisa assim restrita, amarrada, não. É realmente pensando em você, é realmente trazer um estilo de vida que se adeque ao seu perfil, que se adeque à sua realidade. Não busque por coisas que não dá para você fazer. Não busque por aquilo que não é possível, que não é compatível com você, mas dentro da sua realidade, dentro do que é possível para você. Busque alternativas. Talvez você pode descer um ponto antes do seu trabalho e ir caminhando. Talvez você consiga acordar meia hora, uma horinha antes e fazer uma caminhada, fazer um exercício, uma meditação, ou se matricular numa aula de dança, ou lá fazer o seu esporte, algo que você gosta muito de praticar. Sabe, não importa. O que importa é você sair do sedentarismo, é você se movimentar, é você começar a buscar formas de trazer saúde para você mesmo. Seja através da alimentação, que é super importante, através do exercício e através também do que você faz no seu dia a dia. Quantas vezes a gente não passa por situações que a gente considera até mesmo como tóxicas, né? Que nos fazem mal, que não nos agregam em nada. Então, por que não ir começando a deixar essas coisas de lado também? Às vezes você tem ali, um exemplo aqui, né? Só para vocês entenderem, uma amizade que não te faz bem, mas você fica ali agarrado naquela amizade. Por que não se afastar, já que não está te fazendo bem, já que não está sendo saudável para você? Isso também influencia, né, no nosso bem-estar, no nosso estilo de vida. Então, dentro da sua realidade, dentro ali do seu dia a dia, veja o que é possível você adaptar, o que é possível você modificar, o que você consegue fazer para se sentir bem, entendeu? Bom, gente, a live de hoje era isso. Eu quero agradecer a participação aqui de todos vocês. Na quinta-feira nós temos mais um encontro marcado aqui às 20 horas. Eu divulguei nos stories hoje mais cedo. Se você não conseguiu assistir, eu falei sobre que as pessoas que participaram do meu grupo de desafios, né? Lá, hashtag Só os Fortes, você que se cadastrou lá o seu e-mail e baixou o e-book Emagreça Sem Neura, você que recebe meus conteúdos por e-mail, de alguma forma, dá uma olhadinha lá na sua caixa de entrada, porque hoje mais cedo eu enviei um e-mail contando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho, né, sobre por que eu decidi vir para a internet, decidi estar aqui ajudando diversas pessoas, decidi estar aqui fazendo lives, enfim, contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória. E também estou pedindo lá um favor para vocês, para que vocês tenham um link no final desse e-mail para que vocês preencham uma pesquisa. Então, se você ainda não abriu o seu e-mail, ou se você abriu, mas não clicou lá, dá uma olhadinha, lê lá o e-mail. Eu estou contando um pouquinho sobre a minha trajetória, um pouquinho, né, do que eu gosto aqui de fazer, do que eu gosto de ensinar. E lá no final tem esse link. Clica nele e preenche lá a pesquisa. Tá bom, gente? Um grande beijo aí para todos vocês, uma boa noite e nos vemos na quinta-feira às 20 horas.